Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná, e você é muito bem-vindo para mais uma aula de Química. Muito bem, turminha, na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que desperta bastante curiosidade, que é radioatividade, ok? Bom, dentro desse tema o que a gente vai conversar? Nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de radioatividade, as emissões radioativas que eu tenho. Vamos conversar um pouquinho sobre duas leis da radioatividade e também vamos falar um pouquinho sobre decaimento radioativo e tempo de meia-vida. Belezinha? Bom, então para a gente iniciar, vamos então entender o que é radioatividade e quais são os tipos de radioatividade que eu tenho. Bom, radioatividade, turma, é um fenômeno nuclear resultante da emissão de energia por átomos. Então, atenção, fenômeno nuclear quer dizer que acontece, no núcleo, provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Então, quando ocorre alguma instabilidade no núcleo do elemento, esse núcleo ele vai se romper, vai emitir energia, ou nós também podemos ter núcleos se fundindo com outros núcleos e aí também causando uma instabilidade que também vai emitir energia, ok? Bom, e quais são os tipos de radioatividade que eu tenho? Eu tenho emissão alfa, que são partículas formadas por 2 prótons e 2 nêutrons. Bom, atenção aqui que eu vou te chamar a atenção para o seguinte. Se estamos falando então em partículas formadas por 2 prótons e por 2 nêutrons, então 2 prótons significa que emissão alfa, então é uma partícula positiva. Ok? Não se esqueça disso. Bom, e aí eu preciso chamar a sua atenção para a representação. Então, partícula alfa 4, 2. O que é esse 4, 2? Então, o 2 aqui significa 2 prótons e o 4 é a massa total, que é os 2 prótons mais 2 nêutrons. Belezinha? Bom, emissões betas são partículas de cargas negativas. Então, carga negativa e massa desprezível. Se eu tenho carga negativa e massa desprezível, isso me lembra o quê? O elétron. Então, atenção, turma. Partícula alfa é uma partícula positiva. A partícula beta é uma partícula negativa, tem massa desprezível. Então, na verdade, aqui eu tenho um elétron que está extremamente acelerado. Okay? Um elétron que se desprende do núcleo. Eu não vou entrar em detalhes como é que isso acontece, porque não é o objetivo da nossa aula hoje. Beleza? Bom, e a representação da emissão beta, eu vou representar aqui por 0, 0 e menos 1. Bom, atenção, turma. 0 é porque não tem massa. O menos 1 aqui, nós vamos ver posteriormente que é referente ao aumento de número atômico, ok? Bom, então, alfa 4, 2, beta 0, menos 1. E a emissão gama, que são ondas eletromagnéticas, por esse motivo não vão possuir carga e nem massa. Belezinha? Bom, dentre essas 3 emissões radioativas, é importante eu falar para você sobre o poder de penetração, ok? Então, só recapitulando então, emissão alfa positiva, emissão beta é negativa, é um elétron acelerado. A emissão gama são ondas eletromagnéticas e eu tenho aqui a representação alfa 4, 2, beta 0, menos 1 e o gama 0, 0, porque não tem massa e não tem carga. Belezinha? Bom, falando então sobre o poder de penetração. Bom, eu separei esse esqueminha aqui, para que você entenda de maneira melhor. Perceba que a radiação alfa ela já para aqui na minha primeira barreira, que é uma folha de papel. A emissão beta, por sua vez, ela está atravessando a folha de papel e para na minha segunda barreira, que é uma lâmina de metal. Esse metal aqui, pessoal, ele tem que ser um metal de alta densidade, ok? O que seria um metal de alta densidade? Chumbo, por exemplo, tá? Então, o chumbo aqui, uma lâmina de chumbo, já seria suficiente para segurar a minha radiação beta. Agora, a radiação gama, ela já é uma radiação que consegue penetrar aí por essa folha de papel, por uma lâmina de chumbo que seja, mas ela vai ser parada aqui por uma parede de concreto ou até mesmo uma parede de chumbo, tá bom? Então tem que ser aqui uma barreira mais espessa
para que possamos barrar aqui a radiação gama. Então, poder de penetração, radiação alfa é a mais fraquinha de todas, em seguida nós temos a beta, e a que tem o maior poder de penetração é a radiação gama, por ela ser uma onda, então ela consegue atravessar aí mais barreiras. Belezinha? Bom, vamos conversar agora sobre as leis da radioatividade. Eu vou começar com a lei de Soddy, que é também conhecida como primeira lei da radioatividade. Essa lei ela é referente a partículas alfa, então preste atenção aqui. Ao emitir uma partícula alfa, o radioisótopo, ou seja, meu elemento radioativo, terá diminuição do número de massa em 4 unidades. Então, o número de massa diminui em 4 unidades. E o número atômico vai diminuir em 2 unidades. Bom, olha esse esquema aqui. Então, eu tenho aqui o meu radioisótopo. Perceba aqui o meu número atômico aqui, A. O meu número de massa A, desculpa. O meu número atômico Z. De maneira que emitiu a partícula alfa. Então, perceba que Z agora é menos 2 e A menos 4. Ok? Então, atenção aqui ao detalhe. Eu tinha o elemento X, número atômico Z. Agora perceba que o meu número atômico mudou. Se o número atômico muda, o elemento também muda. Por quê? Porque o elemento químico ele tem a sua identidade no número atômico. Então, mudou o número atômico, obviamente muda também o elemento. Ok? Então, se um elemento químico ele emite radiação, ele vai se transformando em outros elementos. Ok? Muito bem, vamos para um exemplo então. Perceba aqui, ó. Eu tenho aqui um átomo radioativo, que é o urânio, cuja massa é 238 e o número atômico 92. Perceba que daqui para cá, de 238 fomos para 234, ou seja, reduzimos a emissão de alfa. Então, nós reduzimos aqui o número de massa em 4 unidades. Já de 92 para 90, você observa a redução de 2 unidades devido à emissão alfa. Então, o número de massa reduz-se em 4 unidades e o número atômico reduz-se em 2 unidades. Belezinha? Então, a primeira lei da radioatividade diz que se for emitida uma partícula alfa, né, para cada partícula alfa emitida, há uma redução de 4 unidades no número de massa e há uma redução de 2 unidades no número atômico. Ok? Tranquilo? Bom, vamos então para a segunda lei. A segunda lei da radioatividade, também conhecida como lei de Soddy e Fajans. Em algumas literaturas você encontra a lei de Soddy, Fajans e Russell. Tá? Né? Então esses cientistas aí, eles simultaneamente chegaram à mesma conclusão. E essa segunda lei agora é referente à partícula beta. Ao emitir uma partícula beta, o radioisótopo terá aumento de uma unidade em seu número atômico e não apresentará alteração em seu número de massa. Então, aumenta o número atômico, mas a massa permanece inalterada. Ok? Então, aqui, olha o esqueminha de novo. Está aqui o meu radioisótopo, né? Número atômico Z, número de massa A. Emitiu a partícula beta, número atômico vai aumentar em uma unidade e o número de massa não teremos alteração. Então, estou colocando para você aqui um exemplo. Protactínio, 234, número de massa, 91, número atômico. Perceba aqui que o protactínio se transformou aqui no urânio, 234, 92. Perceba que a massa não sofreu alteração, mas o que está sofrendo alteração? O número atômico. Por quê? Devido à emissão de partícula beta. Então, observe que de 91 para 92, nós tivemos aqui o aumento de uma unidade em função da emissão da partícula beta. Ok? Então, emitiu partícula beta, o número atômico ele vai ser alterado, aí, aumentado, né, em uma unidade. Belezinha? De novo, nós tínhamos aqui número atômico 91, agora nós temos número atômico 92, então mudou o elemento. Mudou o número atômico, muda o elemento. Não posso esquecer disso. Ok? Muito bem. Vamos verificar aqui como é que isso pode ser cobrado de nós num exercício. A figura a seguir representa o resultado de um experimento que testou o efeito de um campo eletromagnético sobre as radiações emitidas pelo urânio. Analisando a figura e conhecendo a natureza de cada uma das radiações que podem ser emitidas por um átomo, podemos afirmar que... Então, olha só, eu tenho aqui o urânio,
234,92, ele está emitindo 3 partículas radioativas. Perceba que eu tenho um campo aqui elétrico com uma carga positiva, aqui com uma carga negativa. Bom, antes de ler as opções, eu já vou analisar aqui o meu esqueminha. Perceba que o número 1 aqui, ó, mostra algo que está partindo aqui do urânio e que se aproxima da placa positiva. Então, o que vai aproximar da placa positiva? Algo que é negativo. Então, eu sei que o número 1 aqui, ó, é uma radiação negativa. E a radiação negativa que nós temos é a radiação beta. Já a número 2, ela não está sofrendo nenhuma influência nem do campo positivo, nem do campo negativo. Então, ela não tem carga elétrica. A radiação que não tem carga elétrica é a radiação gama. Já o número 3 está se afastando aqui do positivo e indo em direção ao negativo. Se está indo em direção ao negativo, então só pode ser algo positivo. Então, o número 3 só pode ser radiação alfa. Então, eu sei que aqui a minha radiação 3 é uma radiação que é positiva, ok? Bom, e aí, diante dessa análise, eu posso, então, verificar. Diante dessa análise, eu posso verificar aqui as minhas alternativas. A radiação que atinge o ponto 2 é a alfa? Não, ponto 2 é a gama. Radiação que atinge o ponto 3 é a gama? Não, ponto 3 é a alfa. Radiação que atinge o ponto 1 é a radiação beta? É. Então, já encontramos aqui a opção correta, letra C, de como é bom estudar química com o professor Nilson. Letra D, vamos só conferir. Radiação gama é composta por 2 prótons e 2 nêutrons? Não, a radiação que é composta por prótons e nêutrons é a radiação alfa. Então, a letra D está errada. Não precisamos, né, nem terminar de ler. E a letra E é nenhuma das alternativas? Não. A letra C, então, realmente é a alternativa correta. Belezinha? Vamos agora para mais um exercício. Questão número 2. O radioisótopo 222 do radônio 86, por uma série de desintegrações, transforma-se no isótopo 206 do chumbo 82. Determine o número de partículas alfa e o número de partículas betas envolvidas nessas transformações. Então, espera aí, pessoal, vamos lá. Primeiro eu preciso entender o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui o meu radônio, massa 222, número atômico 86. O exercício me informa que ele sofreu desintegração, né? Emissão alfa e emissão beta, de maneira que se transformou no chumbo 206,82. Então, nós temos essa situação aqui. A pergunta é, quantas partículas alfa e quantas partículas beta foram emitidos? Bom, e aí preste atenção como é que você sai dessa situação. Uma dica muito importante aqui é você imaginar que foi primeiro emitido somente partículas alfa e depois foram emitidas partículas beta. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 222 Rn 86. Vou imaginar aqui que primeiramente foram emitidas somente partículas alfa 42. Vou considerar aqui que passou por um intermediário. Claro que na prática isso não é assim. Eu estou fazendo aqui separando só para a gente poder sair dessa situação do exercício. E aí eu vou considerar que as partículas betas foram emitidas posteriormente. E aí chegamos aqui no chumbo 206. Bom, e aí é o seguinte, pessoal. Eu tenho a seguinte situação agora. Eu sei que na emissão de partícula beta não temos alteração de quê? Não temos alteração de massa. Então, daqui para cá, ó, não tivemos alteração de massa. Então, permanecemos com massa 206 aqui. Agora, se você observar, de 222 para 206, nós tivemos uma redução de massa de 16 unidades. Então, menos 16 unidades. Para cada partícula alfa, há uma redução de 4 unidades. Se foram reduzidas 16 unidades, então eu já sei
que foram emitidas 4 partículas alfa, né? 4 vezes 4, 16. Bom, só que aí é o seguinte, a partícula alfa tem redução tanto na massa quanto no número atômico. Se eu já sei que foram emitidas 4 partículas alfa, 4 vezes 2, 8, então daqui para cá, ó, eu vou ter aí uma redução de 8 unidades no número atômico, então de 86 vai cair para 78. Beleza. De 78 para 82, você observa aqui um aumento de 4 unidades. E para cada partícula beta, assim como nós combinamos lá da segunda lei, para cada partícula beta emitida, aumenta-se uma unidade no número atômico. Se aumentou 4 unidades, significa que também emitimos 4 partículas beta. Ok? Ah, professor, sempre vai ser igual a quantidade de emissão de alfa e de beta? Não, claro que não. Uma mera coincidência aqui. Poderia ser 4 alfa e 2 beta? Poderia, sem problema nenhum. Mas nesse caso aqui foram 4 alfas, 4 betas, o que me dá então a alternativa letra B, de bom é aprender química com o professor Nilson. Belezinha? Bom, então questão número 1, questão número 2 resolvidas, vamos prosseguir. Eu vou conversar com você um pouquinho agora sobre fusão e fissão nuclear. Preste atenção nesses dois conceitos que são de extrema importância e podem aparecer também em exercícios para vocês. Então vamos lá, fusão nuclear. É a união dos núcleos, dos prótons e dos nêutrons, de 2 átomos, pelo menos 2 átomos, formando um único núcleo atômico, de peso superior àqueles núcleos que deram origem a eles. Esse processo ocorre com grande liberação de energia. Então vamos entender aqui esse esqueminha. Eu tenho aqui núcleos menores, eles estão se juntando, formando aqui um núcleo maior, e aqui a liberação de energia. Bom, e aí apareceu uma palavrinha nova aqui, positron. O que é esse negócio aqui, positron? O positron, pessoal, ele é representado da seguinte maneira, beta 0 mais 1. Ou seja, ele é uma partícula beta, porém com carga positiva. Tá? Então é como se fosse a antimatéria, na verdade não é como se fosse, é a antimatéria do elétron. Ok? Então, é como se fosse um elétron positivo. Vamos pensar da seguinte maneira. Ok? Então, o positron ele tem massa desprezível assim como o elétron, porém, ao invés de apresentar carga negativa, ele apresenta carga positiva. Belezinha? Bom, e aqui eu trouxe uma série de reações para você verificar. Então, eu tenho aqui ó, hidrogênio com hidrogênio, são núcleos se fundindo, formando aqui um deutério, que é o hidrogênio com massa 2, e a liberação do pósitron. Aqui o deutério se funde com mais um núcleo de hidrogênio, formou agora aqui um átomo de hélio instável, que vai se fundir aqui com mais um núcleo de hidrogênio, formando aqui um átomo de hélio, e aí você observa aqui as liberações do pósitron. Belezinha? Bom, e aí pessoal, é o seguinte, no total aqui somando essas reações, eu tenho aqui 4 núcleos de hidrogênio se fundindo, formando o meu núcleo de hélio e liberando 2 partículas de pósitron. Bom, essas reações aqui são reações que acontecem onde? São reações que acontecem lá no Sol. Então, lá no Sol eu tenho essas reações de fusão nuclear acontecendo o tempo todo e, claro, com grande liberação de energia. E quando eu falo grande liberação de energia, é grande liberação de energia mesmo. É muita, mas muita energia que essas reações aqui liberam. Belezinha? Bom, então fusão nuclear, pensa, fusão, união de núcleos. Vai formar um núcleo maior e isso vai ter uma grande liberação de energia. Fissão nuclear. Fissão você vai lembrar de separação, de quebra. Então é a quebra de um único núcleo atômico em outros. Isso acontece pelo bombardeamento de nêutrons em um núcleo que é possível, né, que aconteça essa fissão, núcleo físsil, que possui tamanho e propriedades adequadas para passar por esse tipo de reação. Então olha o esqueminha aqui. Então o que vai acontecer? Eu tenho um núcleo grande aqui, um núcleo de urânio, estou bombardeando aqui um nêutron, esse nêutron vai desestabilizar esse núcleo e vai quebrá-lo. Quebrando esse núcleo, vai ter uma emissão de grande quantidade de energia também e você observa aqui a liberação também de nêutrons. Esses nêutrons vão
continuar atacando outros núcleos, o que me dá uma reação em cadeia. Agora, essa reação de fissão nuclear é uma reação que é controlada mais facilmente e mais economicamente viável também. Então, esse tipo de reação aqui é o que é usado lá nas usinas nucleares. Belezinha? Que nessa aula eu também não vou entrar muito em detalhe, é só mesmo a título de curiosidade. Belezinha? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Olha esse exemplo. Eu tenho aqui ó, o urânio, né, que é exatamente a reação que está acontecendo aqui no esqueminha. O nêutron atacando o urânio, vai quebrar aqui em dois núcleos, no caso o bário e o criptônio, e liberou 3 nêutrons mais grande quantidade de energia. Agora, preste atenção aqui no detalhe. Ó. É importante você entender o seguinte. Ó. Eu tenho aqui 235 mais 1, isso me dá um total de 236. Aqui, 92 mais 0, me dá um total de 92. Então, o número de massa e o número atômico eles vão se conservar aqui do outro lado da reação. Então, você pode pegar aqui, ó, 140 mais 93 mais 3, né, são 3 nêutrons aqui, vamos ficar aqui exatamente em 236. Do mesmo modo aqui, ó, 56 mais 36 mais 3 vezes 0 é 0, também vai ficar 92. Então, atenção para essa dica aí. Sempre o número de massa e o número atômico vão se conservar dos dois lados da reação. Não se esqueça disso, belezinha? Prosseguindo aí, vamos para mais um exercício de aplicação. Nas reações nucleares, os núcleos sofrem alterações que envolvem grandes quantidades de energia, sendo estas muito maiores do que as envolvidas em reações químicas. A seguir, tem-se duas equações que representam duas reações nucleares. Então vamos lá olhar essas equações. Equação 1. Eu tenho aqui um núcleo de hélio se fundindo aqui com um núcleo de hidrogênio, formando um átomo de hélio mais estável, né, o 4,2, e eu tenho aqui então uma partícula Z. Bom, eu já sei que essa partícula Z aqui, como nós combinamos, essa reação aqui é uma das reações que acontece lá no Sol, então eu já sei que a partícula Z é o quê? É um pósitron, ou seja, é um elétron com carga positiva, uma radiação beta positiva. Já a equação 2, lembra que eu falei para você, ó, 235 mais 1, então eu tenho aqui um total de número de massa de 236, 92 mais 0, número atômico 92. Então, vamos conservar isso aqui. Então, perceba que eu tenho aqui ó, 147 mais 3 nêutrons, 147 mais 3, vai dar 150, o que me sobra aqui, então, 86 de massa para o Y. No caso aqui agora, eu tenho 59 mais... perceba que eu tenho aqui 92, então 59, nós vamos ter então aqui 33 para chegar nos 92. Então, conservando aí a massa e conservando o número atômico. Belezinha, pessoal? Então, eu tenho aqui uma reação onde a primeira me mostra uma fusão e a segunda me mostra uma fissão. Então, vamos agora às opções. A equação química 1 representa uma fusão química nuclear? Sim. Bom, perceba que o exercício me pede a incorreta, hein? Então, letra A está ok. A equação 2 representa fissão nuclear? Sim. O número de massa de Y é 86? Bom, pelas nossas continhas aqui, está ok. Na equação 1, Z representa uma partícula alfa? Opa, Z representa um pósitron, não uma partícula alfa. Achamos a incorreta. Letra D, de doido é quem não estuda química com o professor Nilson. Bom, vamos verificar então se realmente é a letra D? Olha a letra E. O núcleo de urânio representado na equação 2 tem 143 nêutrons. Como é que eu calculo o número de nêutrons? Basta pegar o número de massa menos o número atômico. Então, se é do urânio representado aqui na equação 2, então ficaria aqui, ó, 235 menos 92. Quando eu faço essa continha aqui, sim, eu chego em 143, então o número de nêutrons está ok. Então, letra D realmente
a alternativa incorreta. Belezinha, meus queridos? Vamos nós, então, prosseguindo aí. Decaimento radioativo. Então, estamos chegando quase ao final da nossa aula. Vamos falar, então, em decaimento radioativo e também tempo de meia-vida. O que é o decaimento radioativo? É um processo natural em que o núcleo que está instável ele começa a emitir radiação de forma sucessiva, vai diminuindo gradativamente a sua energia até ficar estável e parar com essa emissão de energia, ok? Bom, para isso acontecer, tem um certo período, né? Então eu quero que você entenda esse período aqui comigo. Então, conceito de tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa de um radioisótopo e, consequentemente, sua atividade radioativa seja reduzida pela metade. Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Ó? Olha esse gráfico. Eu começo com uma massa inicial, que eu estou chamando aqui de M, 100% de atividade radioativa. Bom, quando eu passo por um período, um determinado período, essa massa cai pela metade. Então, a atividade radioativa também vai cair pela metade, de 100 passa a 50%. Passa mais um período, eu vou ter agora de 50 para 25, então caiu pela metade novamente. De 25, passando mais um período, cai para 12,5 e assim por diante. Então, perceba que a cada período aqui, a massa vai diminuindo, né, vai caindo pela metade, assim como também a atividade radioativa, ok? Bom, então o tempo de meia-vida é justamente o tempo em que essa atividade radioativa, essa massa, vai cair pela metade. Belezinha? E isso varia de elemento para elemento, né, de condição para condição. Então, claro que isso aí são dados que serão fornecidos numa possível questão ou serão solicitados, claro, dando as condições para que isso seja resolvido. Bom, eu tenho algumas formulinhas que eu também posso usar. MF igual a M0 sobre 2x e outra formulinha que eu tenho, então essa aqui é a fórmula número 1 e essa aqui é a fórmula número 2. Então, são formulinhas onde MF vai ser a massa final, M0 é a massa inicial, T é o tempo de desintegração, P é o nosso período de meia-vida, né, o tempo de meia-vida, e X é a quantidade de meias-vidas que foram sendo sofridas para essa desintegração. Beleza? Bom, professor, parece um pouco confuso. Bom, basta você partir do seguinte princípio. Tempo de meia-vida. Passou esse período, a massa caiu pela metade e, consequentemente, a atividade radioativa também cai pela metade. Esse é o segredo. Belezinha? Vamos ver como é que isso pode ser cobrado de nós? Olha esse exercício aqui. O iodo 125, variedade radioativa do iodo com aplicações medicinais, tem meia-vida de 60 dias. Então, já me deu um dado aí. Período de meia-vida, que é o P, 60 dias. 60 dias. Bom, se eu tenho, então, um período de 60 dias, o que ele está me perguntando? Quantos gramas do iodo 25 restarão após 6 meses? Bom, 6 meses equivale aí a 180 dias. Então, isso aqui é o meu tempo, né? O tempo de desintegração. Com base em uma amostra contendo 2 gramas do radioisótopo. Então, perceba que ele acabou de me fornecer como dado aí a massa inicial, que é 2 gramas. Belezinha? Bom, então vamos lá. O que eu tenho aqui para começar esse exercício? Eu tenho o período de meia-vida, eu tenho o tempo e tenho a minha massa inicial. Qual é a pergunta dele? Ele quer saber quantos gramas restarão, ou seja, eu quero saber qual vai ser a massa final após esses 180 dias. Então vamos lá, eu vou resolver com você aqui usando as formulinhas. Então, quais formulinhas eu tenho? Eu tenho que T é igual a P vezes X. Então, T é igual a P vezes X. Eu tenho aqui, então, os seguintes valores. T, 180.
período de meia-vida 60 dias, vezes x. Fazendo essa continha aqui, nós vamos chegar num x, né? O 60 passa dividindo, 180 por 60, eu vou chegar num x igual a 3, ou seja, estamos sofrendo nesse período aí 3 meia-vidas. Bom, se eu estou sofrendo 3 meia-vidas, então agora eu posso pegar e jogar na minha outra formulinha. MF é igual a M0 sobre 2 elevado a x. Substituindo os valores, eu vou ter MF, é o que eu estou querendo saber. M0, ele me deu aí que são 2 gramas, dividido por 2 elevado a x, que eu já calculei na primeira fórmula, 2 elevado a 3. Então, nós vamos ficar aqui com uma massa final, que é igual a 2 sobre 8. Resolvendo essa continha aqui, eu vou chegar numa massa final igual a 0,25 gramas. E aí, então, vamos marcar a alternativa letra D, de doido é quem não estuda química com o professor Nilson. Bom, aí eu tenho certeza que você deve estar se perguntando assim, mas poxa vida, tenho que memorizar essas formulinhas. Pessoal, na verdade, se você não se lembrar dessas fórmulas, dá para resolver sem a fórmula? Até dá. Vamos ver o próximo exercício? Eu vou fazer com você sem fórmula. Vamos fazer de conta que eu esqueci a fórmula. Olha o exercício número 5. O estrôncio 90 é um isótopo radioativo formado a partir de fissão nuclear com aplicações na medicina e na indústria. O gráfico abaixo mostra como a massa deste isótopo em uma amostra varia em função do tempo. Quantos anos são necessários para que, em uma amostra, a massa de estrôncio reduza de 24 gramas para 0,75 gramas? Então, vamos lá. Situação. Estamos reduzindo aí de 24 gramas para 0,75 gramas e eu quero saber o tempo que isso vai demorar. E aí tem um gráfico aí. Bom, qual é a função do gráfico? O gráfico tem uma única função aqui. Se você for tentar achar isso aqui no gráfico, você não vai conseguir. Qual é a função do gráfico? É te dar o período de meia-vida. Então, olha só. Então, estávamos aqui em 100, período de meia-vida, né? A massa cai pela metade. Então, de 100 caiu para 50. Então, qual foi o período de meia-vida aqui? Foi de 25 anos. Então, de novo, de 50 abaixou para 25, caiu pela metade. Então, de 25, aumentou aqui mais 25 anos. Então, pelo gráfico, você já entende que eu tenho um período de meia-vida de 25 anos. Ok? Então, a função do gráfico é te dar o período de meia-vida. Beleza. E esqueci a fórmula, não sei como usar a fórmula. Meu Deus, e agora? Calma. Bom, você não está indo de 24 para 0,75? Você não sabe que a cada meia-vida que passa há uma redução pela metade? Então, vamos lá. Ó. 24 gramas é minha massa inicial. Passou um tempo de meia-vida, caiu pela metade, caiu para 12. Passa mais um tempo de meia-vida, caiu pela metade, foi para 6. Passa mais um tempo de meia-vida, caiu de novo pela metade, então agora de 6 vai para 3. Passou mais um tempo de meia-vida, caiu pela metade novamente, 1,5 gramas, e passou mais um tempo de meia-vida, agora caiu para 0,75, que é a massa final que ele está pedindo. Ou seja, agora é só a gente contar quantas meia-vidas aconteceram. E aí eu sei o tempo total. Então eu sei, ó, passou uma meia-vida aqui, eu já descobri pelo gráfico que é de 25 anos. Então, passou 25 anos aqui, passou 25 anos aqui, então 25 mais 25, 50. Passou 25 anos aqui, já foram 75 anos. Passou mais 25 anos aqui, já foram um total de 100 anos. E passou mais uma meia-vida para chegar em 0,75. Então, eu tenho um tempo total de 125 anos. Pronto. Resolvi sem fórmula, apenas com o princípio do tempo de meia-vida. Belezinha? Ah, mas dá para resolver por fórmula? Dá. Nesse caso aqui, se você fosse resolver por fórmula, primeiro, você tinha que descobrir o x, né, que seria a quantidade de meia-vidas, jogando nessa formulinha aqui, ó, massa final igual
massa inicial sobre 2x. Você tem a massa final e você tem também a massa inicial. Descobriria o valor de x e depois, descobrindo o valor de x, você jogaria na formulinha T é igual a P vezes x. Então, você teria aqui, ó, o período de meia-vida já foi dado pelo gráfico, o x você descobriria no uso dessa primeira fórmula, e aí encontraria, então, o tempo de desintegração, ok? Bom, achou mais fácil usar a fórmula? Beleza. Achou mais fácil ir fazendo as desintegrações? Beleza também, fica a seu critério, ok? Te falei aí duas maneiras, vai que você esquece a fórmula, então dá para desenrolar sem a fórmula, belezinha? Então, nós vamos marcar aqui a alternativa B, 125, B de bom é estudar química com o professor Nilson, ok? Muito bem, então, pessoal. Bom, chegamos então ao final da aula. Eu espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, volte, assista novamente. Permanecendo dúvidas, entre em contato comigo. E lembre-se, ano perdido para aqueles que se foram, infelizmente. Para você que é estudante, está aí cheio de saúde, está com vida, você tem a vida inteira para aprender, ok? Então não diga que esse ano foi perdido, não, ok? Um abraço a todos vocês. Não deixe de pesquisar mais sobre o assunto. Tem aí vários vídeos aí no YouTube sobre acidentes radioativos. Tem vários sites interessantes também sobre o assunto aí, falando sobre lixo radioativo, problemas ambientais, ok? Não deixe de pesquisar mais e, permanecendo dúvidas, entre em contato comigo. Um grande abraço para vocês, até a próxima e valeu!